é onde entra Jesus nesse João 8, versículo 58, que diz que antes de Abraão eu sou. Porque eu sou aí não significa que ele seja Deus, mas sim que ele existia, assim como você disse, que ele existia antes de Abraão, assim como ele diz, a Bíblia diz que ele é o primogênito da criação, é o primeiro a ser criado. Então, se é o primeiro a ser criado, logo insere que ele foi criado, mas primeiramente antes de Abraão. Agora não percebo como usou isso aí para provar a divindade dele. Já terminou? Sim. Tá bom, eu já percebi. Aqui tocaste 3 pontos muito importantes. Certo. Sim, a primeira coisa, você fez refutação. Não é? Eu não refuto, só apenas uma visão. Não, espera lá. A refutação é toda discórdia que alguém fala, né? Ou duas pessoas falam, mas não concordam. Então, aqui não estamos a discutir, aliás, não estamos a debater sobre versões ou não. Então, eu percebi uma coisa, o irmão tocaste no livro de Al-Quran Surat Imran, aquele Ayat 45, onde o irmão dizeste que há diferença de dizer o verbo e a palavra. Não é? Sim, há diferença. Mas isso aí, supostamente, isso para perceber bem, vá no dicionário, há de ver. Verbo, espera lá, o verbo é a palavra original da língua grega. É o quê? A palavra original da língua grega, verbo. Não percebi. Pode dizer assim, o verbo, a frase verbo é a linguagem grega. Verbo é linguagem grega. Não é linguagem grega, mas tem a tradução do que foi escrito em grego. Espera lá, eu estou a dizer assim, a palavra verbo é a linguagem grega em português. Em outras palavras, em português, significa palavra. Está a perceber? Quer dizer, quando nós falamos de verbo, isso é uma palavra grega, essa aí. Em português, estou a dizer assim. Escuta lá bem. Estou a dizer assim. A frase verbo, não palavra, verbo. Verbo, etimologicamente, provém do grego. Para perceber? Grego, qual palavra? Sim, cita lá essa palavra grega, que é desse verbo. Eu estou a dizer assim, por exemplo, eu posso dizer muluco. É mácua, né? Muluco. Muluco significa, é a linguagem mácua, que quer dizer Deus. Mas em português significa Deus. Está a ver? São coisas diferentes. Tem a origem da palavra, tem a tradução da outra linguagem. Estás a perceber? Sim. Então, eu estou a dizer que o Ilustra está equivocado quanto a esse ponto, porque verbo é português, palavra é português. Não existe verbo para denominar grego. Só falar isso pode dizer... Espera lá. Isso aí. Usado lá para traduzir para ver na língua grega. Escuta um pouco, por favor. Que foi traduzida para traduzir coisa. Verbo, pode ir ver, vai procurar desde lá, eu posso te mostrar aí o mesmo depois. É logos. E para Deus é Theos. Isso estou a falar da própria língua grega. Logos. Tá bom, ilustre, tá bom. Eu não sou bom em português, mas isso aí, eu não vou te fazer. Espera lá, ilustre. Eu não vou te fazer perceber, mas se for a ler a dicionário, né, há de perceber. Mas o ilustre tocaste 3 pontos importantes. Espera lá, tocaste 3 pontos importantes. A primeira coisa, você disse, eu gostei da explicação, mas uma coisa que eu não gostei é, você afirmou e reafirmou. São duas coisas, dizer, você disseste bem que antes de Abraão, a Jesus existia antes de Abraão,
em forma de palavra, não é isso? Ok? Não disse isso. Deve prestar atenção, Boto, quando estamos a Então, falar. espera lá eu explicar. Espera lá, porque é a minha vez. Porque sabe, debate bem feita, aparecem soluções. Então, cada um tem que ter tempo de falar, não é? Então, certo, mas para tal você deve prestar atenção ao que falamos, né? Senão você vai eu percebi bem. Espera lá, irmão. Eu percebi bem. Estás a perceber? Eu percebi bem. Então, uma das coisas que você tocou 3 pontos muito importantes. Você disse, Jesus é o primogênito da criação. Você disse que Jesus é o primogênito da criação, não é? Enquanto isso não é verdade. Não é, né? Isso não é verdade. E? Por quê? Está a dizer assim porque o próprio Jesus disse, antes do mundo ser criado, eu existia. Certo. Antes do mundo ser criado, eu existia. Então, como que ele será o primogênito da criação? Obviamente não é. No sentido primogênito, é quando ele vai no mundo, é quando ele desceu no mundo. Não existe outra criatura, por exemplo, não existe outra criatura que veio como Jesus aqui no mundo. Qual é? Não existe. Pela qual não existe. Alguém teve grávida que não teve relações com alguém. Isso não existe. Nenhuma pessoa que existiu. Somente Jesus só. Então, ele, no sentido primogênito, quer dizer, é o único filho gerado sozinho. O único filho gerado nessa circunstância de não ter relações sexuais com alguém, mas proveio de Deus diretamente, pela vontade de Deus. Ilustre Rosário. Ilustre Rosário. Estou a perceber. O ilustre está a dizer que ele não foi criado, mas sim, antes da criação do mundo, ele já existia. Mas deve saber que isso aí não entra em contradição com aquilo que estamos a falar aí na visão bíblica mesmo. Espera lá, ilustre. Diretamente o mundo. Ele pode ser criado e depois ser criado o mundo. Isso não infere nada. Mas gostaria que lesse Colossenses 1, versículo 15, por favor. Então, leia lá Miqueias 5, versículo 2. O profeta Miqueias está a profetizar acerca de Jesus, está a dizer, origem é eternamente. Origem? É eternamente. Desde a antiguidade ele é eterno. Não foi criado. Miqueias capítulo quanto? Miqueias 5, versículo 2. Mas tu, Belém, prata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá. De ti é que me sairá aquele que há de reinar o Israel, e cuja saída são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está vendo? Eternidade. Se refere a Jesus. Jesus já reinou Israel. Você não sabe que ele... Espera lá. Aí está a dizer, haverá aquele que há de reinar em Israel. Você sabia que Jesus já de voltar? Sim, mas agora, no sentido, há de reinar, significa no futuro, há de reinar no futuro. Mas até agora, sim, no futuro, mas Jesus veio, mas não reinou, então você não tem como usar isso aí como desculpa. Então, para mim, espera lá. Irmão, espera lá. Ok, para lá um pouco. Pilato perguntou coisa. Jesus está a dizer, você é rei de Israel? Ele disse, você que diz. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Percebeu?
o meu reino não é deste mundo. Mas ele está a dizer, o filho do homem virá no céu nublado com os anjos. Está a ver? Ele virá para reinar. Virá para reinar. Ouviu? Vai reinar aonde? Nesse mundo? No mundo, sim, há de reinar 1000 anos. Mas você citou o versículo, sai daí, pá. Joe. É. Se você citou o versículo aí que diz que o próprio Jesus diz que o reino dele não é desse mundo, como é que ele vai vir reinar nesse mundo? Ok, espera lá. Ele foi perguntado com Pilatos, está a dizer, você é rei? Ele disse, você disse. Então ele disse, o meu reino, atualmente ele está a dizer, o meu reino, no sentido atual, não é deste mundo. Isso é interpretação, não é o que está escrito lá. Espera lá, você tem que saber contexto, e tem que, tipo, ao ler as escrituras. Isso aí é tua interpretação, dizer agora, o que você está metendo não está escrito na Bíblia, mas ele está a dizer, o meu reino não é desse mundo, só. Então como que ele, espera lá, como que ele poderia reinar se ele estava para morrer? Aí essa pergunta deveria ser para si, mas isso não é o preponderante interesse com isso. Por isso eu estou a falar assim, ele virá reinar. Se for a ler Apocalipse 20, versículo 1, ele há que mandar anjos para fechar o coso, Lúcifer, Satanás. Depois dali ele vai descer para reinar 1000 anos.